Corinthians e a experiência. Você tem um conhecimento também, em termos mundiais, muito grande, muito maior que o Cleberson e muito maior que o Gilberto Silva. A lista de Luiz Felipe tinha 22 nomes até ontem à noite. O último a entrar nela foi o caçula da turma. 20 anos de idade e Kaká ganhou a briga com Djalminha. A cabeçada no técnico dele foi também o adeus à seleção. Foi determinante também, sim, mas não foi apenas isso que me fez optar pelo Kaká. Além de só cabecear bolas, Kaká é mais goleador do que Djalminha, segundo Luiz Felipe. Da última Copa, são 7 jogadores. E o time que deve estrear contra a Turquia é o seguinte: o goleiro Marcos, os laterais Cafu e Roberto Carlos, Lúcio, Anderson Polga e Roque Júnior para a zaga, Gilberto Silva, Emerson e Ronaldinho Gaúcho no meio de campo, Rivaldo e Ronaldinho no ataque. Completam a lista Dida, Rogério Ceni, Belete, Júnior, Edmilson, Kleberson, Vampeta, Juninho Paulista, Kaká, Edilson, Denilson e Luizão. Luiz Felipe disse que não se deixou influenciar por nenhum tipo de pressão. Eu prefiro passar por bode expiatório e resolver com a minha cabeça do que resolver com a cabeça dos outros e depois ser crucificado igual. Não ganhou, tá morto igual. A CBF tem até o dia 21 para inscrever os jogadores. E ai de quem não se comportar bem. Se alguém não estiver integrado com o objetivo de Copa do Mundo, pode até o dia 21 sair da delegação. Se a seleção chegar ao fim da Copa, ficará quase 2 meses reunida. E quando perguntaram se os jogadores poderão fazer sexo... Ficando 50 dias todos juntos vai ficar... Acredito que entre eles, acho que não, né? E como sempre, em 70, em 94, em 98, a convocação da seleção brasileira dividiu opiniões. O Jornal Nacional foi às ruas saber o que o torcedor achou da lista de Luiz Felipe Scolari. Não tinha bola nenhuma na TV, mas pelo país afora, o torcedor não tirava os olhos da tela. No ar, a hora da verdade. Vampeta do Corinthians. O Gil e o David tá muito melhor que o Vampeta. Ele é de clube, do Barcelona. Seleção não faz nada. Assim até eu posso jogar. Luizão e Vampeta. Você tá louco? Mas o torcedor também vê vantagem, especialmente as torcedoras. O Kaká eu gostei. Gostei que ele deu chance a Kaká e a outros que são mais jovens. Quem não teve chance foi Romário, para tristeza de muitos. Olha, eu achei que foi uma injustiça não convocar o Romário. O povo quer, a imprensa quer, leva o homem, pô. Foi apenas a rebeldia do Romário que tirou ele da seleção. Vale o previsto. E o torcedor pega pesado com o Felipão. O Brasil vai pagar o maior amigo de todas as Copas. Se o Brasil não ganhar, a gente vamos responsabilizar o seu Filipão por não ter levado o Romário. É muita coragem dele, porque se ele ganhar a Copa, tudo bem, ele vai ser levantado aqui como troféu. Se ele não ganhar, para voltar vai ser difícil. Mas o técnico tem seus seguidores. Acho que o Felipe está fazendo uma grande união, acho que esse é o principal. Pra mim, ele escolheu os melhores. Com Romário, sem Romário, concordando ou não com as escolhas de Felipão, pelo menos uma coisa é certa, acabou o mistério. E daqui pra frente, tanto faz quem esteja vestindo. Mas na hora que o uniforme verde e amarelo entra em campo, pode contar com o apoio de todos. A começar pelos brasileiros de olhos puxados, os torcedores do bairro japonês de São Paulo. Com Romário, sem Romário, eu sou brasileiro. Eu não sou, nessas horas eu sou brasileiro, não sou japonês. Do jeito que o Ronaldinho Gaúcho está jogando lá, acho que dá compensa. Acho que sim. Vamos torcer para que tudo dê certo e esse país ganhe mais uma Copa do Mundo, né? Agora o Penta vem sem uma sombra de dúvida. O Brasil é o nosso país. Nunca por causa disso, por causa do técnico que fez essa burrada, mas eu não vou deixar de torcer para a seleção, né? No Brasil nós temos muito bons jogadores, é evidente que o Felipão não poderia trazer todos aqueles que poderiam ser convocados. De um modo geral, nesse momento, esse grupo é o que representa o que de melhor nós temos. Eu acho que o Felipão está de parabéns porque ele convocou jogadores que são jogadores de grupo, são jogadores que estando junto no treinamento, estando junto, participando coletivamente, participando no dia a dia, convivendo o dia a dia. Eu acho que esse grupo vai dar uma resposta muito positiva. Eu acho que o Felipão foi coerente em cima daquilo que ele vinha fazendo até agora. Ele manteve basicamente o grupo da Copa América e o grupo que ele vem utilizando
nesses últimos amistosos, né? Talvez a única surpresa que ele fez foi a convocação do Vampeta. Eu acho que o Felipe vai formar uma equipe forte e vai formar uma equipe competitiva e que com certeza vai chegar. Ganhar é outro aspecto. Nós temos que dar força justamente ao Filipão, né? Porque agora nós estamos na reta de chegada ou na reta final de preparação. Então, quanto mais vezes jogar essa equipe, será fundamental para ele, Filipão, e para toda a seleção brasileira e para todos nós. Daqui a pouco, uma conversa com Galvão Bueno sobre a seleção de Luiz Felipe. E os craques brasileiros que estão fora da Copa. Fim da Copa da França. Nas últimas 3, foi excluído. Nunca repetiu na seleção as atuações pelo Palmeiras. Outros brilharam na entre-safra e se apagaram perto da Copa. Marcelinho Carioca, Ricardinho, meio-campo do Cruzeiro, ou Guilherme, atacante do Atlético. São vários os casos de jogadores com a síndrome de Túlio, 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em 95, 13 gols em 15 jogos pela seleção, mas nunca esteve numa Copa do Mundo. Muitos dos excluídos da lista de Luiz Felipe estão aqui na Europa. Fizeram parte de várias convocações desde o fim da Copa de 98. Mas na hora de embarcar para o Mundial de 2002, o sonho foi por água abaixo. Na Alemanha, 2 ausentes ilustres. Amoroso, do Borussia Dortmund, queridinho na era Vanderlei Luxemburgo, terminou o campeonato alemão como artilheiro, mas nunca foi chamado por Luiz Felipe. Elber, do Bayern de Munique, vice-artilheiro alemão, foi convocado 6 vezes por Scolari, só que desapareceu nas últimas 5 listas. História parecida aconteceu com Juninho Pernambucano, que ajudou o Lyon a conquistar o campeonato francês neste fim de semana. E a ausência mais questionada na Europa é do centroavante Jardel. De nada adiantaram os 42 gols marcados nesta temporada em Portugal. Na seleção, o futebol dele jamais brilhou. Lamento por esses atletas, mas tinha que fazer uma escolha de 23 e foi o que eu achei mais interessante para esse momento. Dúvida, injustiça, polêmica. A cada Copa do Mundo, essas 3 palavras fazem parte da história da seleção. Por excesso de bons jogadores e por excesso de técnicos também. Atualmente, cerca de 170 milhões. Para os comentaristas da Rede Globo, Sérgio Noronha e Paulo Roberto Falcão, a seleção brasileira convocada hoje é formada por jogadores que sempre tiveram a confiança de Luiz Felipe Scolari. Nunca houve e nem haverá consenso quando das convocações da seleção brasileira. Mas pode haver coerência. Filipão foi coerente com o seu grupo, com a sua maneira de trabalhar e com as suas convicções sobre o futebol. É a seleção dele. Tomara que no final da Copa do Mundo seja a seleção de todos os brasileiros. As explicações para a não convocação de Romário, que fugiu de uma convocação para a Copa América, e de Djalminha, que agrediu seu técnico no La Coruña, deixam claro que Luiz Felipe Scolari quer uma seleção a seu modo, sem concessões. O técnico Luiz Felipe sempre diz que o trabalho dele é coerente. Você viu coerência, Galvão, nessa convocação? Coerente. O trabalho dele sempre é coerente. Não quer dizer que ele esteja sempre certo, que faça sempre a melhor escolha. Nessa convocação, por exemplo, eu sinto falta de Juninho Pernambucano e de Amoroso. Vou falar em quem não está na seleção. Quais são as razões técnicas e táticas que tiram o Romário da seleção do Luiz Felipe Scolari? Ele fala sempre disso. Não faço a menor ideia. Técnica e tática, não faço a menor ideia. Olha, eu tenho a convicção de que o Romário está fora da Copa do Mundo desde o dia seguinte do jogo contra o Uruguai. No jogo contra o Uruguai, o Scolari convocou o Romário, deu a ele a braçadeira de capitão, confiou nele e logo depois pediu um favor. Pediu ao Romário que ele fosse à Copa América para ajudá-lo no início do trabalho. Romário disse, não posso, eu tenho que fazer uma cirurgia na vista. Não fez a cirurgia na vista e foi jogar com o Vasco no México. Ali aconteceu uma quebra de confiança. Tenho certeza de que o Romário está fora da Copa desde o jogo contra o Uruguai. Bom, não tem Romário, mas tem a volta do Vampeta. Foi uma surpresa? Não chega a ser uma surpresa. Também tem explicação. O Scolari chegou até a dar uma explicação falando em experiência, mas acho que ele não usou todas as letras, para não falar do Emerson. Ele convocou o Emerson, convocou o Gilberto Silva e convocou o Kleberson. Os dois são jovens. O Emerson é um jogador que às vezes é até truculento, toma muitos cartões amarelos, é normal que em algum jogo da Copa ele seja suspenso. Aí entra o Vampeta para restabelecer tranquilidade e experiência ao meio campo. Galvão, é preciso ser muito pessimista para imaginar que o Brasil não vai passar pelos 3 primeiros adversários dessa Copa. E o que é que a gente pode esperar depois da família Scolari?
começam as oitavas de final, fase eliminatória, família escolar, e vai pegar ou Bélgica, ou Rússia, ou Japão. Dá pra passar, não dá? Tá. Dá. Mas aí vem as quartas de final. Começa a se decidir a Copa do Mundo, podem pintar na vida do Brasil, França, Argentina ou Inglaterra. Qual o nosso trunfo para essa hora? São dois, respondem pelo mesmo nome, Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho, que vive uma fase exuberante, pode ser uma das grandes estrelas da Copa. E o Ronaldinho, o fenômeno, enquanto outras estrelas do futebol europeu estão em final de temporada, estouradas, meio estouradas, ele vinha fazendo quase que uma pré-temporada. Eu espero que ele chegue na Copa voando. Todos nós, né? Obrigada, Galvão. Obrigado, nos vemos na Copa. Até lá. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Bom.